Hoje, na aula de matemática, iremos resolver exercícios sobre multiplicação de frações. Estes exercícios estão na página 26 de seu livro de matemática. O primeiro que iremos resolver é o exercício 57. O exercício 57 pede o seguinte: após um ano, durante uma crise comercial, o número de empregados de uma fábrica passou para 2/3 do total anterior. Após mais um ano, a crise continuou e o número de empregados passou a 3/4 do que havia no ano anterior. Que fração do total original de empregados tem após esses 2 anos de crise? Então, no primeiro ano de crise, diminuiu 2/3 da quantidade de funcionários. E no segundo ano, diminuiu 3/4 deste total. Se multiplicarmos as duas frações, saberemos quanto foi essa diminuição de funcionários da quantidade original antes da crise. Ao multiplicarmos frações, nós fazemos o seguinte: numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Por isso teremos 2 vezes 3 sobre 3 vezes 4. 2 vezes 3, 6, 3 vezes 4, 12. 6 e 12 são múltiplos de 6, portanto, podemos simplificar por 6. Vamos simplificar: 6 dividido por 6, 1, 12 dividido por 6, 2. Então, olha, nesses 2 anos, o número de funcionários caiu, foi reduzido à metade. Sobre o 57, alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos então para o 58. No 58, nós lemos assim: 3/5 do peso do corpo humano corresponde à água. Quanto do peso de uma pessoa de 70 quilos não é água? Então, se eu descubro quanto é água, eu tiro do total e sei quanto não é água. Então, olha, água são 3/5 do peso. No caso, essa pessoa tem 70 quilos, 3/5 de 70. Quando nós encontramos a fração de um número, nós fazemos o inteiro dividido pelo denominador. No caso, quando eu faço 70 dividido por 5, ó, 7 dividido por 5 dá 1, sobram 2, 20 dividido por 5, 4. Então, são 14. O 14 eu vou multiplicar pelo numerador, que é 3. Então, faremos 14 vezes 3. 4 vezes 3, 12, fica 2, guardo 1, vezes 3, 3, mais 1, 4. Então, olha, 42 quilos seriam atribuídos à água. Só que não foi essa a pergunta. A pergunta foi: quantos quilos não é água se a pessoa pesa 70? Então, vou pegar o 70, que é o total, tirar o que é peso de água, o restante será um peso que não está sendo referente à água. Então, 0 menos 2 não dá, eu pego com a dezena, ficam 6 dezenas, volta a dezena com 10 unidades. 10 menos 2, 8. 6 menos 4, 2. Portanto, não é água, 28 quilos. Este é o resultado do exercício 58. Sobre o 58, tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos fazer então o 59? O 59 está explicando como resolver potência de frações. Eu vou explicar aqui para vocês, tá bom? Posso apagar o 57 e o 58? Vou apagar então. Faremos agora o exercício 59 da página 26. Olha, calculando potências de frações, temos. Vou fazer primeiro o exemplo que o enunciado trouxe para vocês, tá? Olha, 2/3, aí eu tenho um parêntese elevado à quarta. Queridos, isso aqui é diferente disso, ó. Tá? Essas 3 informações são diferentes, tá bom?
Eu vou resolver cada uma delas para que você entenda a diferença. Olha, quando eu tenho parêntese na fração, isso quer dizer que tanto o numerador quanto o denominador está elevado a este expoente. Então, se é 2/3 elevado à quarta, será o 2/3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Lembrando que, olha, o pontinho significa multiplicação. Eu posso representar pelo x ou pelo pontinho, certo? Multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Olha aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Agora, 3 à quarta. Ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Este é o resultado. Quando eu tenho 2/3 elevado à quarta envolto em parênteses, seria a mesma coisa de ter escrito 2 elevado à quarta sobre 3 elevado à quarta. Isso aqui, ó, é o mesmo que isso aqui, tá? E agora, se eu tivesse essa situação, como eu resolveria? Aqui, apenas o numerador está elevado à quarta. Então, eu faria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o 2 à quarta, sobre 3. Calcularia o numerador, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Sobre 3. Seria este o resultado, tá? E se o expoente estivesse aqui? Ele seria apenas do denominador. Então, ficaria 2 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Que seria 2 sobre 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Seria este o resultado, certo? Após explicar estes exemplos para vocês, vamos agora responder as questões do número 59. Vou apagar ali para nós fazermos a letra A. O que temos na letra A do 59? Na letra A, nós temos o seguinte. Nós temos 8/3 elevado ao quadrado. Como tem parêntese na fração toda... Prof. Sim? Qual é o resultado da letra D? Oi, filho? Qual é o resultado da letra D da última questão? Letra D da número 58? Seria da 59. Calculando, estou bem. Era exemplo aquele lá que a tia deu. Ah, sim, obrigada. Por nada. Agora que eu vou começar, tá bom? Queridos, então olha, na letra A eu tenho 8/3 parênteses ao quadrado. Quando eu tenho parênteses envolvendo a fração toda, tanto o numerador quanto o denominador estão elevados àquele expoente. Então é a mesma coisa de dizer que eu tenho 8 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Como que eu resolvo 8 ao quadrado? 8 vezes 8. Como que eu resolvo 3 ao quadrado? 3 vezes 3. Vamos resolver? 8 vezes 8, 64. 3 vezes 3, 9. Então, o resultado será 64 nonos. Vamos para a letra B? Olha, na letra B, nós temos o seguinte. 8 ao quadrado sobre 3, tá? Não temos parênteses, então quer dizer que este quadrado é apenas do numerador. Então, teremos 8 vezes 8 sobre 3. 8 vezes 8, 64. E repete o 3. Não dá para simplificar, é este o resultado. 64/3. E na letra C? Na letra C, nós temos 8 sobre 3 ao quadrado, tá? O quadrado está só no denominador, então só o 3 está ao quadrado. Então, eu tenho 8 sobre 3 vezes 3. Repete o 8, faço 3 vezes 3, que são 9. Não dá para simplificar, 8 nonos é o resultado. E na letra D? Na letra D, nós temos 1 inteiro e 2/3 elevado à quarta.
Primeiro, o que eu faço? Primeiramente, eu transformo o meu número misto em fração imprópria. Então, olha, vou repetir o denominador, que é 3. Para achar o numerador, ó, pega o denominador, multiplica pelo inteiro e soma com o numerador. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, eu tenho 5/3 elevado à quarta. O que faremos agora? Agora, eu faço esta fração elevada à quarta, que é o mesmo que 5 à quarta sobre 3 à quarta. O que é 5 à quarta? É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O que é 3 à quarta? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Qual seria o resultado? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 dá 3.125. Agora o denominador. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Este seria o resultado da letra B. Sobre o exercício 59, tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração a fazer? Tranquilo por aí? Tudo certo? Perfeito. Pode explicar só mais uma vez que eu não entendi assim tudo. Qual? O 59. O 59 todinho, Núria. Não, é só tipo assim, resumindo, porque eu não entendi assim, fixar assim. Certo? Olha, eu vou explicar mais uma vez, mas você tem uma tarefa de casa extra. Você vai assistir essa aula novamente no período da tarde, quantas vezes for preciso, tá bom? Vou fazer um exemplo aqui que não tem no livro, tá bom? Se eu tivesse, por exemplo, 2 inteiros e 3/4, isto elevado ao cubo, como que eu resolveria? Primeiro, isso aqui é um número misto. Preciso transformá-lo em fração imprópria. Como que eu faço isso? Eu vou repetir o denominador, que é o 4. Para descobrir o numerador, o que eu faço? Olha, multiplica e depois soma. Então, olha, 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. Então, eu tenho aqui 11/4. Isso elevado ao cubo. Quando eu tenho, olha só, o parênteses na fração todinha, quer dizer que tanto o numerador quanto o denominador estão elevados ao expoente. Então, eu terei 11 ao cubo sobre 4 ao cubo. O que é isso? 11 ao cubo é o 11 multiplicado por ele 3 vezes. Isso aqui a gente aprendeu lá no primeiro mês de aula, antes da quarentena, as potenciações. E o 4 ao cubo é o 4 multiplicado por ele 3 vezes. Aí nós fazemos 11 vezes 11, 121. 121 vezes 11 são 1.331. E o 4 ao cubo? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 são 64. E este seria o resultado. Certo? Então, mais uma vez eu expliquei para vocês como resolver a potenciação de frações. Lembrando que, se ainda tiver alguma dúvida, você precisa assistir essa aula novamente, que está sendo gravada, pegar os exercícios e fazer novamente sem olhar na resolução. Nós só guardamos os conceitos matemáticos resolvendo exercícios, tá certo? Então, faça quantas vezes for preciso e assista novamente essa aula quantas vezes for necessário para que você entenda. Posso apagar o 59 para fazermos o 60? Vou apagar, tá bom? Exercício 60 da página 26. Olha, vamos lá. O exercício 60 pede o seguinte, olha, efetue as múltiplas
explicações a seguir, simplificando o resultado quando possível. Queridos, olha, na letra A, nós temos 5 inteiros vezes 2 terços. Essa é a multiplicação que nós temos, certo? Quando nós multiplicamos uma fração, nós multiplicamos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. O número inteiro tem um denominador que não precisa ficar escrito. Vocês lembram qual que é o denominador de todos os números inteiros? É o número 1. Então, embaixo dos 5 inteiros, a gente tem o 1 aqui, que é o denominador do número inteiro. Como que fazemos a multiplicação? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Façamos a multiplicação. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 3, 3. Então, eu posso responder em forma de fração imprópria, estaria correto, porque no enunciado não me disse nada, só disse para simplificar. 10 terços não dá para simplificar. Ou então, eu poderia escrever em número misto, se eu quisesse treinar transformação de fração imprópria em número misto. Como que fazemos isso? Fração é o mesmo que divisão. Então, uma fração imprópria, para ser transformada em número misto, você pega o numerador e divide pelo denominador. Aí nós fazemos 10 dividido por 3, que são 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. O quociente é a parte inteira, 3 inteiros. O denominador a gente repete. E o numerador é o resto da divisão. Então, na letra A, eu poderia colocar qualquer uma dessas duas respostas. Ou a fração imprópria 10 terços, ou o número misto 3 inteiros e 1 terço, que é a mesma quantidade. Sobre a letra A, tem alguma pergunta? Tudo bem? Vamos para a letra B? O que temos na letra B? Nós temos a seguinte operação, olha, 3 quartos vezes 8 inteiros. Na multiplicação de fração, fazemos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Quem que é o denominador do número inteiro? É o número 1. Então, embaixo desse 8 tem o número 1, que não precisamos escrever quando estamos trabalhando com números inteiros. O que fazemos? Multiplicamos numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Teremos 3 vezes 8 sobre 4 vezes 1. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 1, 4. Fração é o mesmo que divisão. Eu já poderia fazer 24 dividido por 4, que daria 6, ou simplificar. 24 e 4 estão na resposta da tabuada da multiplicação do 4. Isso quer dizer que ambos são múltiplos de 4. Por isso, eu simplifico por 4. Então, vamos simplificar por 4. 24 dividido por 4, 6. 4 dividido por 4, 1. 6 sobre 1. Isso significa que eu tenho como resultado 6 inteiros. Sobre a letra B, tem alguma pergunta? Com toda essa sílaba que dá para simplificar, a gente tem sempre que simplificar? Sempre, sempre, sempre. Mesmo que não peça, tem que simplificar. Ok, obrigada. Por nada. Agora, vamos para a letra C. Na letra C, nós temos 2 inteiros vezes 5 oitavos. Mesma coisa. O número inteiro tem denominador 1. Numerador vezes numerador fica 2 vezes 5. Denominador vezes denominador fica 1 vezes 8. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 8, 8. Olha só. 10 oitavos são números pares. E todo número par é divisível por 2. Por isso, eu vou simplificar por 2. 10 por 2, 5. 8 por 2, 4. Tem uma fração imprópria, 5 quartos. Eu poderia deixar em forma de fração imprópria ou ainda transformar em número misto. Vamos transformar para treinarmos? Como que eu transformo um número misto em fração imprópria? Numerador dividido por denominador. Então, fica 5 dividido por 4, que dá 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, 1.
A resposta é a parte inteira, o denominador nós repetimos e o resto é o numerador. 5 quartos é o mesmo que o inteiro e 1 quarto. Qualquer uma das duas respostas estaria correta. Sobre a letra C, tem alguma pergunta? Vamos então para a letra D. O que temos na letra D? Olha, na letra D, nós temos 5 dozeavos vezes 24 vinte-avos. Como que resolvemos isso? 5 vezes 24, que é numerador vezes numerador, e 12 vezes 20, que é denominador vezes denominador. 5 vezes 24 são 120. Sobre 12 vezes 20 são 240. Olha só, números terminados em zeros quer dizer que eles são múltiplos de 10, por isso eu simplifico por 10. Vamos simplificar por 10, ó. 120 dividido por 10, 12. 240 dividido por 10, 24. 12 e 24 são múltiplos de 2, de 3, de 6, de 12. Por qual que eu vou dividir? Por quem eu quiser. Só que lembrando que eu preciso dividir, simplificar até não ser mais possível. Como eu sei que eles são múltiplos de 12, eu já vou direto por 12. Se você fez passo a passo até chegar à fração irredutível, também estaria correto. Desde que chegue ao resultado, 12 dividido por 12, 1. 24 dividido por 12, 2. Então, o resultado desta multiplicação é 1/2. Eu preciso apagar para fazer a letra E. Já posso apagar? Vou apagar então, tá bom? Vamos fazer a letra E do exercício 60, da página 26. O que temos na letra I? Temos o seguinte, ó. 3 inteiros e 1/3, que multiplica 4, que multiplica 2/5. Olha, aqui, queridos, nós temos um número misto. Antes de multiplicarmos, precisamos transformar esse número misto em fração imprópria. Como que eu faço isso? Vou repetir o denominador. Quem é o denominador? É 3. O numerador, para descobrir, olha, multiplica e soma. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Agora, copie as demais multiplicações, certo? Vamos multiplicar. Como que eu faço multiplicação? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Quem são os numeradores? 10, 4 e 2. Agora, os denominadores. Olha só, tem um número inteiro. Quem que é o denominador dele? 1. Então, fica 3 vezes 1 vezes 5. Vamos resolver? 10 vezes 4, 40. 40 vezes 2, 80. Sobre 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. 80 quinzeavos. 80 quinzeavos é uma fração imprópria. O numerador é maior que o denominador. Eu posso transformar em número misto, mas antes, vamos simplificar? Se termina em 0 e 5, quer dizer que são números múltiplos de 5. Por isso, eu simplifico por 5. 80 dividido por 5. 8 dividido por 5 dá 1, sobram 3. 30 dividido por 5, 6. Então, deu 16. 15 dividido por 5, 3. Então, eu tenho como resultado 16 terços. Ou posso escrever em forma de número misto, dividindo o de cima pelo de baixo. Olha, 16 dividido por 3. 16 dividido por 3 dá 5, porque 5 vezes 3 são 15, sobra 1.
O 5, que é a resposta da divisão, é a parte inteira. O denominador a gente repete e o resto da divisão é o numerador. Então, o resultado poderia ser qualquer um desses dois, 16 terços ou 5 inteiros e 1 terço. Está pronta a letra E. Alguma consideração a fazer? Posso apagar para fazermos a letra F? Vou apagar então. Exercício 60, letra F. Este exercício está na página 26 do seu livro de matemática. Olha só, na letra F, o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó, um número misto, 7 inteiros e 2 quartos, vezes um número misto, 3 inteiros e 1 quinto, vezes outro número misto, 2 inteiros e 1 terço, vezes 2 16avos, vezes 1 30avos. Pronto. O que vamos fazer agora? Antes de multiplicarmos, nós transformaremos os números mistos em fração imprópria. 7 inteiros e 2 quartos. Repete o denominador, que é 4, para descobrir o numerador. Ó, multiplica 4 vezes 7, 28, mais 2, 30. 30 quartos. Vezes, repete o denominador, que é 5, para descobrir o numerador. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Vezes, repete o 3, ó. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Copio vezes 2, 16 avos. E copio vezes 1, 30 avos. Agora, eu resolvo a multiplicação, certo? Qual será a multiplicação? Dos numeradores primeiro. 30 vezes 16 vezes 7 vezes 2 vezes 1. Sobre 4 vezes 5 vezes 3 vezes 16 vezes 30. O que fazemos agora? Multiplicamos. Então, olha, 30 vezes 16 resulta em 480. 480 vezes 7 são 3.360. 3.360 vezes 2 são 6.720, que vezes 1 dá 6.720. Agora vamos multiplicar os denominadores. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 16 são 960. 960 vezes 30, nós temos 28.800. Agora, precisamos simplificar esta fração. Observe que ambos os valores, numerador e denominador, terminam em 0. Então, eles são múltiplos de 10. Por isso, eu vou simplificar por 10. Quando eu simplifico por 10, o último zero sai. Então, terei 672 sobre 2.880. 2.880. Esses dois números são pares. Então, isso quer dizer que eu posso simplificar por 2, porque qualquer número par é divisível por 2. Então, eu vou fazer 672 dividido por 2, que resultou em 336. Agora, eu vou dividir o 2.880 por 2, que dá 1.440. Mais uma vez, achamos um resultado par. Se é par, vamos continuar simplificando. Se é par, ainda é divisível por 2. Fazemos 336 dividido por 2, que são 168. Quando eu faço 1.440 dividido por 2, vai dar 720. De novo, número par. Novamente, vamos simplificar por 2. Eu preciso simplificar até não dar mais. 168 dividido por 2 são 84. Então, coloca aqui 84. 720 dividido por 2 são 360. Nossa, de novo,
Deu um número par, simplifica por 2 de novo, não tem problema. Se dá para simplificar, continue simplificando. 84 dividido por 2 são 42. 360 dividido por 2 vai dar 180. Isso. Nossa, número par de novo. Divide por 2. Olha, 42 dividido por 2, 21. 180 dividido por 2, 90. Não são mais números pares. Mas olha só, 90 é múltiplo de 3. 21 também é múltiplo de 3. Então, vou simplificar por 3. 21 dividido por 3, 7. 90 dividido por 3, 30. Agora não dá mais para simplificar. Então, 7/30 é o resultado da letra F. Queridos, é muito importante que esse exercício 60 vocês façam novamente.